Eu acho que a gente podia dar início, presidente. Acho que sim. Então, a mim compete dar as boas-vindas, é o que faço. É mais um evento dentre todos, e cada um deles com uma singularidade excepcional. A vitalidade das Seminas neste período deve muito ao funcionamento operoso de todos os conselhos, inclusive este que é presidido pela Eliana Ramos, e um agradecimento que nunca pode ficar de fora ao Marcos Brafman, sabe? Que dirige os conselhos com uma maestria, uma liderança realmente indiscutível na nossa casa. É dessa forma, caríssima Eliana, que eu lhe devolvo a palavra para ser todo ouvido. Muito bom. Marcos? Bom, boa tarde, obrigado, presidente Anchieta. É importante sempre agradecer também o prestígio, né, que a sua presença. Agarrou só para mim? Não, agarrou para mim também. Aqui também. Obrigado que você realiza à frente do Conselho, trazendo temas de grande interesse para os nossos associados. E parabéns também. Pois não. Desculpa interromper o senhor. Travou um pouco o sinal, ficou travado para todos nós aqui. O início da sua fala. Não, mas agora já estou ouvindo. Já estou ouvindo. Só um minuto que eu vou dar uma mudada aqui na... Marcos caiu? Fala, Marcos. Estão me ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo. Até onde que ouviram, quando eu já estava falando para a Eliane? Eliane, mas eu queria também, Eliane, além de te dar os parabéns pelo trabalho no Conselho, te dar os parabéns também pela sua posse como presidente do Conselho da BRH Brasil. Com certeza, fruto do seu trabalho de destaque à frente da BRH Minas Gerais. Parabéns. Obrigada. Quero cumprimentar também a Luciana, nossa presidente do Conselho da Mulher Empreendedora. Enfim, os colaboradores aqui, Juliane, Marcos, o nosso vice-presidente Epifânio Camilo dos Santos. Eu quero agradecer muito a generosidade e dar as boas-vindas ao Marcelo Pirani, que nos traz um tema muito importante para as nossas empresas associadas, em especial nesses tempos, Marcelo, de grande polarização e, como dizia o Rubem Alves, muita oratória e pouca escutatória, não é? Então, é um assunto muito instigante, importante, cada vez mais necessário na condução e até mesmo na sobrevivência das empresas, a liderança como exemplo de ética, de tratamento humano, e conquistando a confiança entre os liderados. Com certeza, nós temos uma grande oportunidade para reflexão sobre esse tema. E agradeço também a presença, a participação de todos, esse importante trabalho voluntário que os presidentes e membros dos nossos 18 conselhos empresariais desenvolvem em nossas seminas, especialmente ao Conselho Empresarial de Recursos Humanos. Na certeza, Eliane, de que teremos uma ótima reunião. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada a todos presentes, presidente Anchieta, demais colegas de conselho, muito obrigada. É um tema instigante, um tema que se faz cada vez mais necessário, e eu trouxe um mestre para falar desse tema, que é o Marcelo Pirani, um grande colega, que nós temos aí executado alguns trabalhos juntos. O Marcelo está em São Paulo e nos proporcionou esse final da tarde, essa tarde calorosa aqui, para a gente falar desse tema tão instigante. A gente está vivendo esse mundo, né, gente, da crise sanitária, que não acabou ainda. Estamos aí com alguns eventos presenciais, mas sabemos que não acabou. Uma crise antropológica muito forte também, no nosso jeito de viver, do nosso jeito de trabalhar, do nosso jeito de consumir,
e do jeito da gente se relacionar com as pessoas. Uma crise afetiva, o presidente Anchieta está aí para nos dizer, dizem que as separações aumentou bastante, né, presidente? Mais de 42% das pessoas estão dizendo eu me separei, né, o momento estava insuportável, eu me separei, né, as separações conjugais, mas a gente vê muito também as pessoas se desligando das empresas. A gente nunca teve um número tão alto de pessoas se desligando das empresas. Né? E o impacto que isso tudo está gerando na vida das pessoas, além da crise geopolítica que a gente está vivendo aí, né, com a nossa guerra lá, um pouco mais distante, mais perto também. Então, eu acho que nós, seres humanos, nascemos para estar conectados. A gente vive um grupo de sociedade e que a gente precisa trabalhar mais, como o Marcos colocou, esse lado mais humano, esse lado da generosidade, do cuidado, de servir ao outro, né? Que os vetores são cada vez mais humanos. Talvez a gente não esteja vivendo um momento de DNAs tão tranquilos, né? de pessoas vivendo uma tranquilidade. Eu acho que esse momento, né, aquece bastante tudo que a gente está vivendo. Basta ver o último episódio do Oscar, que eu acho que talvez o Marcelo até vai citar, né? A gente viu o Will Smith, né, com Chris Rock, tá aí todas as mídias falando, e realmente, né, não é julgar quem está certo e quem está errado, mas faltou inteligência emocional. Né? Inteligência emocional no lado de olhar para si, o autoconhecimento, fazer a gestão das próprias emoções, mas olhar para o outro também, né? Trabalhar melhor esses relacionamentos, sendo uma pessoa mais empática e cuidando mais desses relacionamentos. Por isso que o RH está tão em alta. Né? Hoje a gente vê em vários cursos como que o RH está em alta, psicologia, o terceiro curso mais buscado pela Harvard nos últimos tempos, e que a gente vê que o RH está funcionando muito como esse copiloto do CEO, esse copiloto do presidente da empresa. Né? E uma transformação aí, o copiloto sempre era a área financeira, e hoje, claro que a área financeira é extremamente importante, caminhando junto, mas o RH muito próximo. Então, tem algumas competências que eu acho que a gente tem que estar trabalhando bastante, né? No sentido de saber perdoar. Saber perdoar não é esquecer das coisas, virar, mas é perdoar realmente as pessoas. Como o Marcos falou, saber perguntar, saber escutar, fazer essa escutatória, né? Saber ouvir, que eu acho que é uma dificuldade muito grande, saber elogiar, saber ensinar. São algumas coisas que eu acho que não saem de moda e a gente tem que falar dessas características mais humanas. Então, esse assunto, né, que o Marcelo vai falar para a gente, da segurança, eu estava me lembrando de um fato, né? Todos vocês devem se lembrar, eu não me lembro o ano ao certo, mas que o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, ele foi fazer uma negociação muito grande com o Walmart, uma das empresas do Walmart, uma empresa de distribuição. E claro que era uma mega complexidade essa fusão, essa compra. E aí seriam diversos advogados, né, professor, presidente Anchieta, o professor está aqui, mas professor também, né? Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Ai, peraí que minha Siri apareceu aqui. Né? Muitos contratos, muitos documentos de compras, auditores, contadores, especialistas em compliance, ou seja, eles viram que para que essa negociata acontecesse era mais ou menos uma previsão de 6 meses ou mais. E aí, numa reunião de 2 horas, ele fechou. Eu acho que isso traz muito, né, presidente Anchieta, isso que a gente está ganhando agora com o Tribunal de Justiça. A gente vai agilizar esses processos, né, muito mais rápido que vai ter, em vez de passar pelo processo, primeira, segunda, não entendo muito bem, mas, enfim, eu tenho certeza que a gente vai agilizar isso. Então, nessa reunião, o Warren Buffett, ele fechou em 2 horas esse contrato, com simplesmente, né, um contrato assinado e um aperto de mão. Né? Eu acho que a criação que eu tive mostrou muito assim, o que significa esse aperto de mão, que é uma confiança, é um negócio fechado, e que algumas vezes a gente vê que esse aperto de mão está significando tão pouco. Né? E isso mostrou o quê? Que ele confiou um no outro, que foi um processo que poderia demorar 6 meses. Ele falou, eu sei o que o Walmart vai fazer, o que o Walmart está oferecendo, eu confio e nós vamos assinar. E assinaram o contrato e tudo deu muito certo. Então, a gente precisa se relacionar com as pessoas, é fato.
A Covid só veio nos mostrar que cada vez mais a gente tem que se relacionar. Então, a gente tem que trabalhar como humanos. É engraçado, né? O recurso humano falar que a gente tem que voltar a ser mais humano, né? Mas a gente tem que ser mais humano nas nossas relações profissionais, nas nossas relações pessoais. E trabalhar com o outro, trabalhar consigo já é exaustivo, e trabalhar com o outro também, trabalhar relacionamentos é exaustivo, não é fácil, né? Basta ver o que o Will Smith fez aí, né, nesse Oscar, e o que o Chris Rock fez também. Então, a gente precisa preservar os nossos relacionamentos. E o termo confiança, né, Marcelo, que eu quero abrir agora com você, é fundamental para a gente manter essas relações mais saudáveis. Para que a gente tenha uma oportunidade de não ter medo nas nossas equipes, nas nossas relações, de algumas vezes ter medo ou vergonha, de falar algumas coisas que não estão muito claras, algumas coisas, de repente, que eu não entendi, né? E a gente sabe que a qualidade das relações ela importa muito, muito na qualidade dos resultados. E a velocidade e qualidade das decisões aumenta quando a gente tem esse ambiente mais de segurança. Né? As disputas políticas, a política do bem, eu quero falar da política do bem, claro, elas internas, elas diminuem. Essas vaidades, essas picuinhas, esses egos mal trabalhados, elas vão diminuindo quando se tem essa confiança. Igual a gente precisa colocar óleo no carro para lubrificar o motor, para que não tenham aqueles atritos entre uma peça e outra, a gente precisa lubrificar mais as relações, tendo esse cuidado diário, esse cuidado contínuo, trabalhando melhor essas relações. As regras dos 3 Is, que a gente precisa estar muito fortalecida quando a gente vai contratar uma pessoa, quando a gente vai, né, se relacionar com essa pessoa. Integridade, que é o ponto básico, a inteligência dessa pessoa, a iniciativa dessa pessoa. Então, que a gente esteja sempre pautado para a gente conseguir que esses ambientes nossos sejam cada vez mais seguros. Né? Teve um estudo, acho que o Marcelo deve até falar disso, mas um estudo que a Google fez, quais são as equipes de alta performance? Qual que é a diferença entre elas? Então, vários estudos que eles fizeram, que a gente tem um livro da M. Edmondson, que são ótimos, né? Mostra que a diferença é a segurança psicológica, quando as pessoas se sentem seguras naquela equipe, né? Com aquele líder, com aquele time, com aquela equipe. Então, Marcelo, eu vou deixar para você se apresentar, a palavra é toda sua, e muito obrigada aí pela participação. É um privilégio ter você conosco aqui em Belo Horizonte, tratando de um tema tão importante. Muito obrigada a todos. Obrigado a você, ao presidente, aos integrantes aí, né, da Seminas. Eu não gosto muito de começar as minhas falas falando eu, não, mas nesse caso específico eu tenho que dizer isso, né? Eu sou filho de um itabirano e uma ourofinense, então eu sou filho de mineiros, né? E os mineiros, acho que tem uma característica que, né, vem no meu sangue, que eu vivi aí dos 5 aos 13 anos de idade, tem um pouco do sotaque, né? Tem uma característica que é de contar histórias, né? Todo mineiro é muito bom, né? Ou a sua grande maioria é muito bom de contar causos, né? E eu me considero isso, né? Um contador de histórias, um contador de causos, né? Já li toda a obra de Carlos Drummond de Andrade, sou apaixonado por ele de verdade, né? E sou cruzeirense, né? Para tristeza de um e alegria. Alegria. Agora cruzeirense eu não vou me alegria de a esperança nunca morre, né? Enfim, mas vamos que vamos. E aí queria conversar um pouquinho com vocês a respeito desses últimos estudos que a gente tem feito em Stanford. Olhando um pouco para essa característica, né, eu gostaria muito de começar contando uma história que eu acho que para mim é muito significativa e pode nos dar o fio da meada, né, do que a gente pode conversar aqui. E olha, por favor, fiquem à vontade para me interromper a qualquer tempo. Tá? Eu acho que não quero falar muito, não, quero dar a oportunidade de a gente trocar ideias depois. Mas na década de 70, o diretor do FBI, o Edgar Hoover, preocupado com uma pergunta que foi feita a ele, indicou o Jim Costler, que era o supervisor do FBI, uma força-tarefa para começar a investigar a máfia. Né? A máfia tomava conta de Nova York e as pessoas não conseguiam mais viver nem sobreviver adequadamente. A máfia era dona de Nova York. E o Jim Costler buscou, a pedido do diretor do FBI, e teve carta branca para escolher as melhores equipes, os melhores times, os melhores quadros, os melhores profissionais, né, que haviam nos quadros do FBI para poder iniciar essa investigação.
E durante cerca de 3 anos, né, eles fizeram um trabalho muito forte, divididos em 3 escritórios, 3 grandes escritórios, começaram a pesquisar o trabalho da máfia e das 5 grandes famílias mafiosas da década de 70. Até que um dia, uma pessoa da equipe conheceu um professor chamado Bob Blanket. E o Bob ofereceu à FBI os seus serviços para que pudesse pegar essas equipes do FBI e trocar uma ideia durante o final de semana, bater um papo durante o final de semana, né? Ensinar e aprender algumas coisas juntos lá. Os homens mais preparados dos Estados Unidos, os melhores agentes dos Estados Unidos, estavam lá para assistir o professor Bob Blanket. E o Bob Blanket começou a sua fala, aliás, o Jim Costler, né, que era o supervisor do FBI na época, tem um depoimento maravilhoso que ele diz assim: o que é que eu vou fazer lá? A gente com tanta coisa aqui, com tanta investigação para fazer, o que é que eu vou fazer lá? E chegaram numa sexta-feira, às 18 horas, para começar esse bate-papo, começar esse treinamento. E no sábado, às 13 horas e 43 minutos, segundo os relatos do Costler, o professor Bob Blanket fez a pergunta mais importante, ou a fala mais importante para ele de todo o final de semana. O professor Bob Blanket, em palavras textuais, disse o seguinte: não se deve acusar os mafiosos individualmente, mas sim como um grupo de pessoas cujo negócio é praticar crimes. Aquilo transformou a investigação, a partir daquele momento transformou a investigação. A investigação foi completamente transformada em busca de se prender as 5 famílias mafiosas. Então, para a gente começar esse bate-papo, por que eu contei essa história, né? E aí houve grande sucesso. O Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, todos sabem aí, foi o promotor-chefe, acusador, né? E todo, enfim, 10 anos depois, 12 anos depois, todos os grupos mafiosos foram bem reduzidos até a Operação Tolerância Zero nos Estados Unidos. Mas por que eu comecei o nosso bate-papo, né, contando essa história? Porque muitas vezes nós, dentro das nossas atividades, do nosso dia a dia, daquilo que a gente faz, a gente está muito cheio de convicções e acaba por não permitir que as coisas possam permear, que os nossos ambientes possam ser favorecidos por meio daquilo que eu faço. Então, queria trazer para vocês uma outra coisa para poder, talvez, corroborar com isso, usando aqui um termo bem jurídico, né? E aí vai ser o único slide que eu vou mostrar para vocês, que acho importante para a gente poder trazê-lo aqui. Um minuto aqui, tem que compartilhar essa tela. Vou compartilhar. E aqui gostaria só de mostrar esse slide para vocês. Conseguem ver aí? Tudo bem? Sim, estamos vendo. Beleza? Ok. Em 2018, eu percorro muito o Brasil, ando muito pelo Brasil, né? Tive a felicidade já de andar em todos os estados brasileiros. E em 2018 falei, cara, preciso fazer alguma coisa a mais com essas minhas andanças. E comecei a pesquisar taxistas no Brasil. Então, ao final de cada viagem que eu fazia com taxistas, eu perguntava, entregava uma fichinha para o taxista e perguntava a ele o que as pessoas te pedem ao final da viagem? Quais são os pedidos que as pessoas te fazem ao final da viagem? Pedido de informação, pedido de indicação, pedido de entretenimento noturno, pedido de teatro, casa, enfim. Quais são os pedidos? E aí, dos 127 taxistas que eu entrevistei, 97 deles me responderam que era recibo em branco ou alteração no valor. Dos 97 que eu entrevistei, 26 me responderam que já haviam vendido talões inteiros de recibo, né, com recibo com a marca, com o número, com a logomarca do táxi. E aí, um resultado financeiro. Se a gente pegar isso, né, eu moro em São Paulo é facinho da gente ficar 20 minutos, meia hora preso num trânsito, né, como vocês dizem em Belo Horizonte, agarrado no trânsito, né? E a gente fica, e aí R$20 a mais no recibo de ida e de volta. Vamos multiplicar isso por 5, vamos multiplicar por 4, porque a gente tem o valor mensal, e vamos multiplicar por 30 mil taxistas, né? Que, na verdade, nós temos 39 mil registrados em São Paulo hoje, mas se a gente colocar 30 mil, a gente chega a um valor aí exorbitante de 30 milhões de reais, aproximadamente, de dinheiro que não pertence às pessoas e que está rodando, e a gente reclama do Congresso.
que a gente reclama das nossas lideranças políticas. Não que a gente não deva reclamar, né? Mas efetivamente que a gente deva olhar um pouco mais para todos os aspectos e principalmente para as perguntas que nós estamos fazendo. Determina, e aqui por isso que eu queria parar um pouco nesse slide para trazer toda essa conceituação para a gente olhar para o nosso negócio também. Os ambientes nos quais a gente transita e vive refletem os nossos comportamentos, né? Normalmente, eu demonstro nos mais diversos ambientes diferentes comportamentos. Eu demonstro um comportamento na minha vida social, um comportamento na minha vida profissional, aonde eu vou, e isso é o que as pessoas podem ver, e para por aí. Acima disso, a gente não consegue ver mais. Eu não consigo enxergar a capacidade do João Bosco aqui, eu não consigo enxergar a capacidade da Luciana, do Marcos. O que eu vou fazer é testá-los para que a gente possa aprimorar, dar mais habilidades. Aí nós temos nosso sistema de crenças, valores, identidade, propósito e conexão, que eu quero falar um pouquinho mais. O que acontece muitas vezes é que a maioria, ou a grande maioria das pessoas, única e exclusivamente reage àquilo que nós temos no ambiente. O ambiente é assim mesmo, então eu vou me comportar assim mesmo. Então, todo mundo rouba, deixa eu roubar também. Todo mundo não faz perguntas, todo mundo faz do mesmo jeito, eu vou fazer também. Por que eu vou me esforçar se todo mundo aqui só faz até aqui? E esse é o caminho da reação. E o caminho da reação, ele é muito curto, ele acaba nos meus comportamentos. E ele não permite que a gente possa exibir outras coisas, que são o propósito e a conexão, quem eu respeito. A minha família, a minha comunidade, as seminas, as instituições a quais eu pertenço. Quem sou eu? Qual é o impacto que eu quero fazer? Então, no meu negócio, vamos olhar para o meu negócio aqui, né? Quem eu gostaria de atender, quem eu quero levar o meu produto, o meu serviço, quem eu quero facilitar a vida, né? Quem sou eu? Como indivíduo, como elemento, como líder, como proprietário, como presidente. Qual o impacto que eu quero causar aqui? Quais são as minhas crenças e os meus valores? O que eu acredito e o que eu valorizo? Quais são as minhas capacidades que se refletem nos meus comportamentos nos mais diversos ambientes? Eu acabei de traçar para vocês o caminho da liderança. A partir do momento que eu defino aquilo que eu atinjo, quem eu atinjo, quais são as minhas crenças e valores, que capacidades eu tenho em que se refletem nos meus comportamentos nos mais diversos ambientes. Porque o propósito, a conexão, aquilo que eu respeito, acaba organizando a minha identidade, que organiza as minhas crenças e valores, que por meio das minhas capacidades reflete nos meus comportamentos nos mais diversos ambientes. Agora, muitas vezes a gente se apequena nos ambientes ou naquilo que a gente trabalha, porque o ambiente não é favorável. Então eu vou ser assim também. Eu moro em São Paulo, gente. São Paulo eu adoro São Paulo, de verdade adoro, mas São Paulo, a vida frenética, muitas vezes torna as pessoas mal-humoradas, né? Torna as pessoas menos receptivas a relacionamentos. É assim a minha vivência, a minha experiência aqui, né? E aí, esses dias eu cheguei num ambiente, cheguei numa empresa, eu fui a visitar, ia no 5º andar da empresa, virei para a moça, na hora que eu cheguei, virei para ela e falei assim, moça, bom dia, né? Eu vou lá na empresa tal, né? Ela falou assim, já tem cadastro? Número do RG. Aí eu falei o número do RG, ela pegou, me deu, né, ligou lá para a empresa, me autorizou a entrar, me deu lá a credencial. Eu peguei a credencial para poder passar na roleta, lá na catraca. Eu falei, muito obrigado, bom dia para você. Ela falou assim, catraca, pode passar, elevadores à direita. Tá bom, muito obrigado. Eu fui embora. Primeira experiência de que eu perguntei para alguém, eu falei alguma coisa para alguém, não foi respondido adequadamente ou como eu esperava. Passei a catraca, o segurança do lado, aquele estereótipo de segurança, braço cruzado, olhando feio, eu virei para ele e falei assim, bom dia. Eu passei, dei 3 ou 4 passos, ele não me respondeu, 3 ou 4 passos, ele pegou, pôs a mão no ouvido e falou assim, atenção, suspeito no prédio, falou bom dia, eu não conheço. Fica de olho nele. Cruzei para uma pessoa que trabalha ali no prédio, falei para ela, bom dia. Ele foi direto no segurança e falou assim, quem que é esse aí? Que falou bom dia, eu não conheço. Então, na minha interação naquele edifício, 3 pessoas que eu encontrei, ao chegar no elevador, o ambiente me respondeu de que forma, né? Eu falei bom dia, usei aquilo que talvez para mim seja mais natural e as pessoas não me responderam. Subi o elevador, cheguei na recepção, na hora que eu desci do elevador, eu falei, você quer saber? Vou falar bom dia coisa nenhuma, porque esse ambiente aqui, ninguém respeita ninguém. Então por que eu vou falar bom dia? Dei 2 passos e falei assim, mas esse não sou eu.
Não sou assim que eu ajo. Aí entra aquilo que a Eliane falou agora há pouco, que eu quero falar um pouquinho mais na frente, que é a inteligência emocional. Eu não posso colocar na mão do outro, porque ele vive num ambiente que eu não sei qual é, porque eles têm as demandas internas dele que eu não sei quais são, e que coloca para mim, para que eu possa, ou não faz aquilo que eu desejo muitas vezes, e eu coloco na mão dele aquilo que eu sou. Eu não posso colocar na mão do outro. Então, cheguei e cumprimentei a recepcionista da empresa normalmente. Por quê? Porque eu acredito que posso fazer o bem para o meu cliente, que eu sou alguém que quero causar este impacto para o meu cliente, porque eu tenho crenças e valores que me permitem ser delicado e ser dedicado às pessoas, porque a minha capacidade permite isso. Então, eu exibo esse comportamento nos ambientes. Eu acabei de percorrer aqui o caminho da liderança. E não única e exclusivamente, deixa eu ver vocês, e não única e exclusivamente o caminho da reação. E o caminho da reação eu vou no ônibus, a pessoa me empurra, eu empurro também. Eu vou no supermercado, o cara bate o carrinho, eu chuto o carrinho. Alguém levanta a voz comigo, eu levanto também. E aqui não é ser, vamos dizer, única e exclusivamente o saco de pancadas, para a gente colocar no popular. É compreender que podem existir outros caminhos, que esse caminho, normalmente, ou na maioria das vezes, ele é feito pela confiança. Ou por aquilo que eu coloco na minha mão, para que eu possa colocar à disposição das pessoas com as quais eu trabalho. E aí, eu tenho um olhar, né, que eu gosto sempre de trazer, que são o olhar dos 3 filtros. E aí não são as 3 peneiras de Sócrates, né, não são as peneiras da bondade, mas sim aquilo que eu posso olhar para a minha equipe para que eu possa fortalecer os aspectos do fator confiança. Integridade, competência e compaixão. Integridade, competência e compaixão. E eu quero falar de cada uma delas com vocês agora muito rapidamente, mas vou precisar da ajuda de vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone, eu preciso que vocês me convençam. Vocês vão ter aí talvez 1 minuto para a gente não andar muito com isso, mas 1 minuto para que vocês me convençam a abrir a mão. Pode abrir o microfone e me convencer a abrir minha mão, por favor. Quem se habilita? Sua mão está do tamanho do seu rosto, por isso que você deve abrir. Ah, mas tudo bem, mas isso eu já sei, já é um conhecimento que eu já tenho. Então, enfim, não é novidade nenhuma para mim isso. Posso apertar a sua mão? Pode, claro. Você tem uma ideia, deixei a mão direita para que isso acontecesse. Está aqui, ó, ela. Aperta, sim. Toca aqui. Yes, tá aí. Passa para mim o número 10 com as mãos. Ó, piscando ainda, para você ficar feliz, ó. Muito bom. A salva de palmas, todos juntos, por favor. Mais uma tentativa, vai. Joia? Não sei. Tem algum machucado na sua mão? Tem não, tá tranquilo, é que de vez em quando ele é bom para ficar assim mesmo, para a gente poder treinar. Marcelo, você pode abrir a mão esquerda? Posso. Poder eu posso. Não sei se eu quero agora, né? Você não quer abrir, não? Ah, não estou muito afim agora não, viu, João? Fala a verdade, eu estou meio cansado aqui, tá bom, a mão está descansada aqui. Gente, olha, obrigado pelas contribuições. Eu queria dizer o seguinte, né, que as pessoas não fazem aquilo que você quer porque você quer. Elas fazem aquilo que elas querem pelos motivos delas, né? E pelo olhar dela, e pela preocupação dela, pelas preocupações delas. Então, talvez, né, eu nunca gosto de trazer verdades absolutas, né? E o Mauro, que trabalha com inovação, sabe que inovação não tem nunca uma verdade absoluta, né? E aí eu olho e digo o seguinte, né? Que talvez a pergunta que eu estivesse esperando é: Marcelo, o que te faria abrir a mão? Eu pudesse trazer os meus motivos e elementos que são importantes aqui.
Então, a gente começa nos 3 filtros com a primeira etapa, que é a compaixão. E a compaixão é estar mais no mundo do outro. Ele antecede a empatia. Hoje em dia a gente fala muito, tem empatia, pode ter empatia, fazer empatia, ser empático, mas eu só tenho empatia se houver compaixão. E aí eu quero dar mais um exemplo. Esses dias me perguntaram assim, Marcelo, você é contra ou a favor as cotas nas universidades? Eu falei, olha, do meu olhar, eu gostaria muito que a gente tivesse um país onde a gente pudesse privilegiar as pessoas socialmente, que fossem cotas sociais, né? Que a gente olhasse para a condição social dela e trouxesse essas pessoas para o ambiente do curso superior. Só que eu sou um homem branco, nascido numa família de classe média, nunca tive esse problema, não houve comigo nenhum tipo de preconceito por causa da cor da minha pele. Então, eu não posso dizer 100%, eu não posso afirmar 100% qual é a minha posição sobre as cotas raciais, porque eu não vivenciei isso. E eu preciso ir lá conversar com quem vivenciou. Eu preciso compreender qual é o olhar dessa pessoa e o que ele está vivendo naquele momento, para talvez formular a minha opinião baseado em alguém que tenha sofrido isso na própria pele, no próprio sentimento, na própria emoção, na própria vida. Né? E aí nós estamos falando de compaixão. E compaixão não é dó nem pena. Compaixão é compreender o mundo do outro, sob o aspecto do outro, estar aberto a olhar para isso. Então, para que a gente possa, né, estruturar a confiança que a Eliane falou aí agora há pouco, né, eu estou olhando primeiro para a compaixão. Compaixão é, deixa eu entender um pouquinho mais o seu mundo aí, deixa eu compreender um pouquinho mais, né, o seu círculo aí, deixa eu compreender um pouquinho mais a sua visão. O outro ponto que eu digo sempre, né, que é que são, né, na verdade, elementos da integridade. Quais são os elementos que são importantes para a gente aqui dentro da nossa empresa que garantem a integridade? E a integridade nos leva a observar e a olhar cada vez mais, né, e também para uma questão neurológica, que é a liberação do hormônio chamado oxitocina. E esse hormônio, dentro das organizações, ele se libera por práticas de liderança, que a gente falou agora há pouquinho, quando eu construo a liderança, e por boas práticas organizacionais. Quando eu libero a oxitocina, quando eu permito às pessoas que possam ser elas mesmas, onde ela tem um ambiente seguro para ela poder exibir suas ideias, para poder trafecar, poder transitar, poder conversar, eu dou a elas elementos, né? E aí neurologicamente libero a oxitocina que atua 100% nos aspectos de confiança, para eu ganhar confiança dentro do ambiente. Isso, obviamente, vai impactar inovação, bem-estar, engajamento, performance, retenção, né? Então, que são boas práticas organizacionais. Eu não quero dizer só o quê. Quero contar mais uma historinha aqui, se vocês me permitirem, aí, que aconteceu comigo também. Fui ao Rio Grande do Sul treinar uma equipe de hotelaria, e essa equipe de hotelaria me exige, né, que o ambiente de hotelaria exige que eu vá de terno e gravata, né? Não é muito a minha praia, não, né? Mas eu respeito os ambientes onde eu vou e o dress code lá era terno e gravata. Aí saí de São Paulo, mala pequena, ia ficar um dia só para atender um cliente lá que tem 15 negócios. Saí de São Paulo, levei um tênis na mochila e o sapato que eu estava com ele, peguei o avião, cheguei em Gramado, onde eu ia fazer o trabalho, desci do táxi, dei uma pancada com o pé no meio-fio, meu cliente veio me receber, mas ao dar a pancada no meio-fio, meu sapato rasgou. Rasgou de fora a fora. Falei, rapaz, olha, o sapato rasgou. Não tem problema não, dá o treinamento de tênis, né? Falei, não, mas terno, gravata e tênis, né? Para mim ainda não... Meu modelo mental ainda não aceita isso. E aí, eu viro para o cliente, falo que eu precisava comprar um sapato, e ele me diz o seguinte, olha, tem várias lojas, você pode comprar ali, né? Numa loja de calçados aqui e tal. Saí, vou eu na loja de calçados. Entrei numa primeira loja de calçados. Normalmente, eu vou pedir a ajuda de vocês mais 2 vezes agora. Normalmente, o que as pessoas falam quando eu entro numa loja de calçados, por exemplo? O que as pessoas dizem, os atendentes dizem? É o famoso "Can I help you?" Eu posso ajudar, né? E qual que é a resposta que vem da gente, automática?
Qual que é? Normalmente? Precisa não. Só tô dando uma olhadinha. Essa é 100%. Acertamos na mosca aqui, né? Primeiro, posso ajudar? O segundo, estou só dando uma olhadinha. Bom, entrei na loja, veio um ser, um bípede, passos fortes na minha direção, para do meu lado e fala o seguinte: enquanto o senhor olha, posso oferecer um chá, um café? Eu parei e falei assim, caramba, né? Que atendimento é esse, né? Eu falei assim, olha, eu me exigiu até uma resposta diferente. Não, estou vendo os modelos que você tem aqui, né? Gostaria de escolher um, né? Mas quero ver aqui os modelos. Ele falou, olha, meu nome é Sérgio, né? Eu conheço todos esses modelos, posso ajudar o senhor quando o senhor precisar. Eu falei, tá bom, muito obrigado, né? E continuei olhando. E ele saiu de perto. Eu peguei e falei, bom, vou dar uma olhada numa outra loja, né? Fui numa outra loja, cheguei na porta da loja, 2 vendedores, um brigando com o outro, um dando cotovelada no outro. Agora é minha vez, você já atendeu, né? Você já falou com aquela senhora que passou aqui e tal. Entrei direto, fui na vitrine de calçado, vem um vendedor do meu lado e faz a famosa pergunta, posso ajudar? Eu falei, obrigado, estou só dando uma olhadinha. E aí, olhando os sapatos, ele vira para mim, aí foi a coisa mágica, né? Ele virou para mim e falou assim, nós estamos com uma promoção de chinelo que o senhor não vai acreditar. Mas eu estou olhando o sapato, não, mas o chinelo o senhor tem que comprar, está muito barato. Eu falei, bom, tá bom, obrigado. E aí, olhei os sapatos, o sapato ali estava 5 ou 10 reais mais caro. Eu falei, quer saber? Eu vou lá, sou consultor, deixa eu lá entender aquele entendimento e deixa eu lá perceber quais são os aspectos que ele fez ele fazer aquele atendimento. Eu vou pagar 10 reais no chá dele, né? Voltei, a Tatiana me atendeu e ela virou e falou exatamente, Tatiane, por coincidência. Ela me atendeu e falou, meu nome é Tatiane, estou aqui à disposição, o senhor aceita um chá ou café? Olha, eu já vim aqui, o Sérgio falou para eu voltar se eu viesse aqui procurar por ele. Ah, vou chamar. Chamou o Sérgio escolhi lá os modelos, o Sérgio veio, experimentei os modelos, só que na hora que eu estava terminando, já tinha quase escolhido, virei para ele e falei assim, e esse atendimento aí? O Sérgio levantou, pôs a mão na cintura e falou assim, foi eu que inventei. Eu, Sérgio, mas por que você inventou esse atendimento? Ele falou assim, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Eu não sou o cara que conhece a loja? Falei, não sou eu que conheço os modelos? Falei, não sou eu o especialista em sapato? Falei, então perguntar para o senhor se eu posso ajudar é uma coisa de não perguntar nada, porque eu estou aqui para ajudar. Então eu ficava muito incomodado com essa pergunta e precisava fazer outra. Aí eu falei, vou oferecer um chá, um café, porque o pessoal vem para Gramado mesmo. O pessoal quer tomar chá, chocolate quente e tal, vou oferecer, começar com chá e café. E fui atrás do gerente. Chegando no gerente, falei para ele do chá e do café, o gerente falou que não ia fazer. E aí você dançou, né, Sérgio? O que você fez? Eu falei assim, não, eu trouxe de casa. Trouxe 1 quilo de café de casa, trouxe uns pacotinhos de chá, conversei com o pessoal e arrumamos 3 ou 4 garrafas térmicas, a gente esquentava a água aqui e fazia aqui. 2 semanas depois o gerente percebeu que não ia ter quase custo para ele, e aí ele começou a pagar o café ao chá. Falei, pô, legal, Sérgio, parabéns, né? Pô, não, só pode ir ali no caixa pagar e tal, já vou fazer o pacote do senhor. Fui ao caixa, perguntei para a menina, lógico, fui conferir com a menina do caixa, virei para ela e falei assim, moço, que legal esse atendimento. Ela falou assim, esse louco do Sérgio, ele não tem o que fazer, fica inventando coisas. E às vezes sobe para mim fazer o café. Ah, você tá brincando. Eu falei, você é? Eu falei, bom, aí você não gosta de fazer café? Não, eu tô brincando, eu gosto e tal, isso aqui tá bom. Bom, que eu fui até a porta da loja, o Sérgio veio me acompanhando com a sacolinha, o que eu não contei para vocês é que meu cliente estava junto. O que meu cliente fez nessa hora? Mão no paletó, pega um cartão, entrega na mão do Sérgio e fala assim, Sérgio, o dia que você quiser considerar um outro lugar para trabalhar, por favor, não esqueça de considerar a nossa empresa. 40 dias depois, o Sérgio estava trabalhando para ele. Isso aconteceu mais ou menos em 2009. Eu vou lá todos os anos, né, fazer lá uma assessoria, uma consultoria para a empresa. E o Sérgio, durante a pandemia, foi promovido a gerente de negócios. Então, eles têm 15 negócios. O Sérgio estava em um negócio. E eu falei, por que você resolveu promover o Sérgio? Porque a gente não aguenta mais ele. Agora, cada hora é uma ideia nova. E a questão do Sérgio é o seguinte, que nos últimos 3 anos eles pagaram faculdade, né, contribuíram com a faculdade do Sérgio e tal. Nos últimos 3 anos, o Sérgio tem se preocupado muito com o público interno, o que tem feito que a gente possa valorizar muito mais o Sérgio. Então, criamos esse cargo para ele de gerente de negócios. O Sérgio saiu de um salário de R$800 para R$32 mil, mais participação de lucros e resultados dentro da empresa. E ele não fez isso por causa da grana. Ele fez isso porque ele tinha um ambiente íntegro. Primeiro, o primeiro ambiente
onde ele tinha segurança psicológica para ter as ideias, colocá-las em prática e, mais do que tudo isso, chegar para o dono da empresa, para o gerente ou para quem quer que seja, e dizer para ele: eu tenho uma ideia que eu gostaria de colocar em prática. E o segundo ponto é, quando ele mudou de empresa, ele continuou com essa segurança, onde as pessoas buscam e trazem elementos da integridade e que possam compor isso. E aqui, gente, elementos de integridade são todos aqueles que compõem o famoso walk the talk, ou seja, tudo aquilo que eu disser, eu devo fazer ou eu devo apresentar. Não adianta falar e depois fazer por trás. E mais do que tudo isso, dar aos colaboradores, aos liderados, ou às pessoas que estão junto conosco, a liberdade de poderem ter ideias e, mais do que tudo isso, segurança psicológica, principalmente em tempos como os que a gente está vivendo, principalmente em tempos como esses. Então, segundo... Oi. Maravilhosa, Kelly. Ela esteve conosco, inclusive, no ano passado. Sensacional. Fantástico. Estou preparando material aqui e essa questão da coerência, né, da consistência, enfim, dos arquétipos, exatamente isso que colocou, esse ambiente de integridade, de confiança, tem que ser construído. E eu vejo assim, como que isso interfere na gestão de pessoas. É realmente impactante. E é simples, né, Luciana? Que você pega, eu tenho 7 meninas, né? E aí uma delas, esses dias, eu estava dentro do carro, e aí a gente pegou, a mais nova estava dentro do carro comigo, a gente passando por uma estrada, eu comi uma maçã, joguei o talinho da maçã. Não tem problema nenhum jogar o talinho da maçã, porque é orgânico, a gente sabe aqui. Mas ela, lá da altura da sua sabedoria, dos seus 4 anos de idade, vira para mim e fala assim: ô tio, 7 meninas que eu falei, são 7 afilhadas, tá? Ô tio, você jogou pela janela, você falou que não pode. Eu parei o carro e falei: você tem razão. Dei ré, fui lá, peguei o talinho, falei: é verdade, no lixo, eu estava distraído e acabei comendo. Um dia ela vai entender, mas esse não é o momento dela é de dar o exemplo. E aqui é muito simples, né? É muito simples, mas é impressionante como é que as pessoas dentro das companhias acabam por macular, né, esse walk the talk, essa integridade. Então, compaixão e integridade são 2 elementos que a gente pode definir dentro da nossa corporação, empresa, seja ela o tamanho que for, se foram 2 pessoas, né, ou se for só eu mesmo, o que eu quero efetivamente trazer, buscar e entregar para a minha equipe. E o terceiro deles, a competência. E a competência eu trago sempre uns passinhos. Eu de verdade gosto um pouco da metodologia de falar assim: tudo tem um passinho. Mas aqui são observações minhas que eu fui fazendo ao longo dos meus trabalhos aí com os meus clientes e compreendendo o seguinte, que eu tenho aqui 4 pontos importantes. Avaliar o seu time. A Eliane Ramos, né, que faz assessment o tempo inteiro. Avaliar o seu time deixa eu fazer uma avaliação honesta, individual, das diferenças que eu tenho no meu time. Deixa eu fazer uma avaliação de como esse pessoal trabalha em equipe. Deixa eu fazer uma avaliação de como é que as pessoas respondem a ambiente, por exemplo, de muita pressão, aquilo que eu estou buscando muito resultado. Eu tenho aqui vários assessments, né, que eu utilizo, dependendo do tipo de cliente, para que a gente possa avaliar e ter um retrato honesto e fidedigno do time. Marcelo, eu não tenho esse recurso. Legal. Fantástica atenção às pessoas. Anotar, observar o que as pessoas podem trazer no dia a dia, elementos nas mais diversas situações. Mais um exemplo simples, né? Eu estava fazendo uma obra, tem uma casa no litoral, estava fazendo uma obra lá, pedreiro. Não tenho muita experiência com reforma, né, com pedreiro. O que eu fazia? Todos os dias, um caderninho do meu lado, todos os dias, eu anotava os aspectos técnicos e comportamentais dos pedreiros. Como é que eu vou aprender com esses caras? Eu não posso deixar só na minha HD está cheia de um monte de coisas. Então, eu terminava o dia com os pedreiros, deixa eu ir lá anotar o que eu aprendi tecnicamente, deixa eu ir lá anotar o que eu aprendi comportamentalmente com cada um deles. Então, avaliar o time fantástica atenção às pessoas. Definir as lacunas, as oportunidades de aprendizagem, de poder ir adiante, de troca de ideias. E isso, por menos que a gente acredite ou aceite, é o que tem faltado. Eu atendo diversos CEOs, Eliane sabe bem aí, diversos presidentes de companhia, e a maior reclamação eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem dividir. Eu estou aqui sozinho para decidir. E é isso mesmo, quanto mais você sobe, quanto mais, né, vocês empreendedores sabem bem disso, quanto mais a gente sobe, às vezes a decisão está aqui na minha mão. Né, e eu vou precisar decidir
tomar decisões a sangue frio muitas vezes. Mas como é que eu faço isso em metodologias ágeis, né? Aí o Mauro, que conhece bem isso, a olhar para que a gente possa compor inclusivamente, incluir as pessoas, trazer a opinião delas, perceber que elas podem nos trazer essas lacunas e oportunidades muito mais do que única e exclusivamente o meu olhar. Examinar essas questões e demandas detalhadamente, dar um feedback, uma resposta para a pessoa que deu a ideia, dar uma oportunidade que essa pessoa às vezes possa apresentar novos projetos, possa apresentar ideias simples, como foi a do Sérgio lá do café e do chá, né? E fazer um plano de ação. E plano de ação, gente, não é muitas vezes só o planejamento estratégico, é um plano de ação realmente inclusivo. E aqui eu gosto muito de trazer o exemplo, né? Se vocês tiverem a vivência com chão de fábrica, tem os quadros lá de gestão à vista. Os quadros de gestão à vista, você vê tudo que está acontecendo, né? Elementos de segurança, desperdício, aproveitamento. Um plano de ação inclusivo é composto de um papel na parede, e aí mais do que um computador, né? Planilhas divididas ou compartilhadas no computador, mas muitas vezes um papel na parede onde as pessoas possam ver as ideias de todos. Quais são as ideias? Um canvas, né? Alguma ideia que a gente teve aqui, mas que todo mundo possa ir lá colocar um post-it, rabiscar, escrever, e depois a gente senta para trocar boas práticas. Esse tempo para que a gente possa buscar criar confiança nesses 3 elementos, mais uma vez, compaixão, integridade e competência, ele deve ser olhado com cautela, deve ser olhado com carinho, para que a gente possa tê-lo, né, na nossa programação, no dia a dia. Então, esses são elementos que eu componho aqui como fatores preponderantes e fundamentais para a gente criar um ambiente de confiança. A partir do momento que eu crio ou que eu busco consistentemente buscar elementos de confiança, aqui, né, aproveitar aí a indicação da Luciana no Off the Top, eu indico um livro muito legal chamado As 5 Disfunções de uma Equipe, do autor Patrick Lencioni, onde ele traz o caminho dos resultados consistentes. Resultado eu posso conseguir de qualquer jeito. Na chibata, no chicote, na pancada, né? Agora, como é que eu faço isso para consistir ou consistentemente? Trabalhar a confiança todos os dias. Não quer dizer que eu vá garantir a confiança. Porque a confiança e todos esses elementos começam no seguinte: eu confio que isso aqui vai dar certo, eu confio no seu potencial, no seu trabalho. Confiança não é algo que eu tenho que ficar gastando energia o tempo inteiro para conquistar o outro. É alguma coisa que eu entrego e, na consequência desta entrega, eu ganho a confiança do outro. E às vezes não, às vezes vai dar muito errado. E às vezes vai dar muito errado onde a gente fala, pô, eu confiei e não deu certo. Esteja preparado para isso. Porque mesmo você não tendo confiança, tendo se cercado de todos os aspectos, sejam eles legais, procedimentais, regulamentares, às vezes não vai dar certo também. Então, confiança é alguma coisa que eu entrego. Eu digo sempre que é assim, né? Vocês, associação comercial. Alguém vira para mim e fala, pô, estou precisando comprar uma calça jeans. Alguém vira e fala assim, vai lá e compra lá do fulano, porque lá naquela loja, aquela loja é boa. Né? E aí você confia naquela palavra e vai. Ou às vezes você confia numa propaganda, ou às vezes você entrega a confiança porque passou na porta da loja. Então a confiança é um médico, por exemplo, você fala, cara, eu ouvi falar desse médico, alguém falou em algum momento da minha vida, eu confiei que aquele médico pode me atender e me dar o melhor diagnóstico. Então confiança, mais uma vez, eu entrego. E é difícil para a gente poder exercitar isso todos os dias. Não é fácil a gente falar, vou entregar confiança. Agora, mais difícil do que entregar confiança é você verbalizar que confia. Então é virar para as pessoas e dizer, eu confio que você vai fazer o melhor trabalho. Eu confio que eu estou te dando as ferramentas adequadas para que você possa ir adiante. E aí, como é que eu demonstro essa confiança? Permitindo às pessoas que possam conflitar positivamente, trazer suas ideias. A gente não precisa concordar em tudo. Quando eu tenho um ambiente que gera confiança e conflito positivo, eu gero comprometimento. As pessoas vão se dedicar para entregar. Gera engajamento. Qual que é a diferença dos dois, Marcelo? Comprometimento, nível individual, engajamento, nível coletivo. Individual é eu me comprometo a fazer o melhor trabalho. Engajamento, eu trago outras pessoas para que a gente faça o melhor trabalho. Os dois são muito bons. E aí a gente entra com protagonismo, ou autorresponsabilização, ou
senso de dono, para que eu possa chegar a resultados efetivamente sustentáveis. É um caminho que começa com esses 3 elementos que a gente falou. Marcelo, mas dá alguns exemplos aí de coisas que podem nos ajudar. Reconhecer a excelência das pessoas, comunicar continuamente, todos os dias, não pode ter preguiça de comunicar. Estimular o bom estresse, ou seja, vamos que a gente consegue, mas nós temos um prazo a cumprir. Nós temos um prazo a cumprir, nós temos todas as habilidades e competências, é importante. Empoderar equipes a definirem seus hábitos e padrões. As equipes têm que ser autorregulamentadas, porque elas têm que ter a segurança psicológica, elas devem ter a segurança psicológica para fazer o melhor trabalho e se organizar entre si. Dar voz às pessoas, acabei de falar agora há pouco ali do inclusivo. Deixa as pessoas trazerem as suas ideias, porque se eu evito a primeira ideia, já era. Criar relacionamentos intencionalmente, facilitar o crescimento das pessoas, dos talentos, está aí o exemplo do Sérgio, e agir walk the talk, natural e genuinamente. E aí, eu queria só trazer para vocês mais o último elemento aqui, que são os quantitativos da confiança. 60% em ambientes que foram criados e observados esses 3 filtros, 60% apreciam mais o seu trabalho, 70% das equipes estão mais alinhadas com os objetivos da empresa, isso comparando, tá? Antes e depois. 66% se sentiram mais próximos dos colegas, 11% mais empatia por colega, 11% mais empatia pelos colegas de trabalho, 40% menos desgaste no ambiente, no dia a dia, e aumento, inclusive, da remuneração, 17% a mais do que nas organizações de baixa confiança ou do que no período antes em que a gente ainda estava numa outro modelo onde a confiança não estava permeada. E a pergunta que eu deixo, e gosto sempre de deixar no final, é o que eu posso ou podemos fazer hoje para criar confiança. E para encerrar, só para não tomar mais o tempo de vocês e deixar para a gente trocar uma ideia rapidamente, queria contar uma historinha que aconteceu aí em Belo Horizonte. Vocês se lembram do 7-1, não? Brasil acabava de ganhar do Chile, ia para depois um jogo duro contra a Alemanha, uma pressão enorme dos jogadores. O Filipão vira e fala assim, vamos trazer os jornalistas, meus amigos, que eu quero conversar com ele antes desse jogo da Alemanha, contra a Alemanha. Trouxe 7 jornalistas, um deles falou que não ia, porque o Filipão deveria falar com a imprensa inteira, e aí o Sport TV, um outro jornalista da Sport TV falou assim, eu posso ir no lugar dele? O Filipão falou, pode vir, e foi. E chegou lá, o Filipão começou a falar, 7 jornalistas dentro da sala, na Granja Comari, o Filipão começou a falar, por quê? Vocês estão pressionando os jogadores, a gente está fazendo um monte de coisa boa, eu convoquei um cara que eu não devia ter convocado, mas o time está indo bem, nós acabamos de passar pelo Chile, duríssimo, muito forte, mas, pô, fala coisa boa também, vocês só falam ruim, e ficou 2 horas falando com os jornalistas. Saiu da sala, estava lá na Granja Comari uma repórter chamada Janaína Xavier, falando ao vivo, muito bem, falamos ao vivo aqui da Granja Comari, o Filipão acabou de dar uma entrevista, está aqui o Mansur, que foi lá assistir a entrevista. Lá dentro, meio-dia, os jogadores assistindo, metade a Band, metade o Sport TV, porque ia ter jogo a 1h da tarde. E aí a Janaína Xavier vira pro Mansur e fala assim, Mansur, o que o Filipão falou? Janaína, o Filipão falou um monte de coisa, mas tem uma coisa que o Filipão falou que me chamou muita atenção. O que foi? Conta para nós. Mansur virou e falou assim, ele falou que ele convocou um jogador que ele não devia ter convocado. Jogadores que estavam assistindo o Sport TV gritam para os caras que estão assistindo a Band, vem ver o que o chefe falou, vai todo mundo para frente da televisão. E aí a Janaína Xavier repete, bom, o Filipão acaba de dizer que ele convocou um jogador que ele não devia ter convocado. Vamos para a cabeça dos jogadores. O Júlio César virou e falou assim, pô, eu falhei lá em 2010, acho que sou eu que não devia ter sido convocado. O Thiago Silva, puxa vida, então todo mundo me chamando de Capitão Chorão, acho que sou eu que não devia ter sido convocado. O Davi Luiz, nossa, tá todo mundo falando que eu estou mais preocupado com o meu penteado do que jogar futebol, acho que sou eu que não devia ter sido convocado. O Marcelo, cara, fiz gol contra logo no primeiro jogo, acho que sou eu que não devia ter sido convocado. O Fred, pô, tá todo mundo me chamando de Cone, e é mesmo, né, mas acho que sou eu que não devia ter sido convocado, né? Enfim, o que o Filipão fez? Plantou uma semente de desconfiança. Gerou insegurança psicológica em todo o time. E ele atuou justamente onde ele não podia atuar, que foi na base dessa pirâmide, que foi na confiança.
Ele destruiu a confiança. Estou dizendo que foi por isso que aconteceu o 7-1, mas é um grande motivo, porque você abalou qualquer possibilidade de falar assim, eu, como treinador, confio que vocês estão aqui fazendo o melhor trabalho. E o melhor trabalho que eles puderam fazer naquele dia foi tomar de 7, em função de, enfim, em função de uma série de cenários, de uma série de pressões, mas efetivamente de uma fala que reverberou e repercutiu muito mal, porque os jogadores ficaram procurando quem era o cara. Eu não sei até hoje, né? Uma hora a gente descobre, o Filipão deve contar nas suas memórias aí. Mas, enfim, a pergunta que fica é, qual o melhor tempo, né, que eu posso utilizar aqui para criar confiança? Ou qual a melhor ação que eu posso fazer para efetivamente atuar nesses 3 filtros? Integridade, compaixão e competência. E é isso, gente. Agradecer vocês aí. Espero que tenha valido a pena esses minutos aqui. E estou à disposição de vocês aí, né, para a gente trocar ideias aí. Não sei se eu extrapolei muito tempo, mas acho que foram 40 minutos que a Eliane pediu, não foi, Eliane? Passei um pouquinho. Foi ótimo, muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta para a gente bater um papo aqui? Mais uns 10 minutos? Podemos, presidente? Mais uns 10 minutos? Ó, Marcelo, eu tenho uma coisa, já vou puxar a sardinha para o meu lado. A última vez que o Brasil foi campeão, eu fiz assessment de todos os jogadores e fizemos um trabalho de equipe. Não me contrataram mais, nunca mais. Foram levar de 7-1. Foi isso que aconteceu. Vou ter que fazer uma autopropaganda. É isso, é o primeiro passo, é conhecer, né? É conhecer bem. Né? Conhecer bem. Diga, Marcos. Marcos está com a mão levantada ali. Primeiro, Marcelo, te agradecer muito, né, esses momentos aí de inspiração que você nos passou. Eu queria te ouvir, uma coisa que me veio aqui, em relação aos 3 aspectos que você colocou, né, integridade, competência, compaixão, mas principalmente em relação à confiança, considerando que nós estamos saindo desses 2 anos e pouco de pandemia, como que você analisa que isso influenciou, ou influencia, ou influenciará essa questão da confiança dentro das empresas? Aí trazendo assim, né, olhando, né, o que eu vejo hoje, o quanto as pessoas estão inseguras de poder retomar essas atividades com o impulsionamento que a gente tinha antes. Fatalmente vai impactar, deve estar impactando muito, né, nas economias de muitas empresas, nas que eu atendo está, mas nós estamos reconstruindo isso rapidamente. Eu vejo que tem esse olhar aí para essa reconstrução. Agora, aqui, Marcos, eu queria só aproveitar aqui, olha, dá uma olhadinha nisso, que isso talvez seja relevante para a gente olhar juntos aqui. Quando eu estou fazendo um gráfico para buscar o fator confiança, eu preciso, dentro da minha companhia, entender quais são esses componentes que estão, para mim, e aqui não tem uma fórmula correta, mas para mim, quais são os elementos que são importantes para nós de integridade? Quais são elementos para nós que são importantes, que demonstram a nossa competência? E quais são os elementos que demonstram entre nós, as atitudes que demonstram entre nós que nós temos compaixão, que nós atuamos com compaixão? Porque o fator confiança ele está aqui, nesse intervalo, nessa intersecção entre esses 3 elementos aqui. Então, eu olharia, né, aproveitando a sua pergunta, eu olharia isso para assim, deixa eu descrever para mim, para nós, para o grupo de liderança dessa companhia, o que é integridade para nós. E para eu cascatear isso, o que é competência para nós, e para eu cascatear isso, quais são as atitudes de compaixão para eu poder cascatear isso. Aqui eu vejo fundamental hoje, por exemplo, olhar na compaixão, é a segurança psicológica. As pessoas precisam ter segurança de que estão fazendo bem feito, de que ter seus reforços positivos. Isso a pandemia abalou muito essa questão do reforço positivo, né? A pandemia afetou muito as pessoas, né, em questões de saúde mental. A gente está vendo aí quantidade de burnout. Eu atendo uma empresa com 80 pessoas, 42% das pessoas estão, 42% das pessoas estão próximas a um burnout. E a gente está tentando reduzir isso. Então, por quê? Porque tem os diversos aspectos aí, né? O home office é maravilhoso, né? Economiza tempo, mas ele tem os seus aspectos de pressões, outras que a gente não vê, né? A ausência, nós somos gregários por natureza, né? A ausência desta convivência, muito possivelmente, afeta os nossos aspectos de compaixão. Então, agora, talvez a gente acelerar um pouquinho a compaixão,
reforçar quais foram os elementos de integridade que nós tivemos durante a pandemia e onde é que nós demonstramos competência. É como se a gente fizesse uma linha do tempo. Qual foi a minha... Deixa eu só interromper aqui. Quais foram os elementos de integridade que eu posso mostrar aqui para as pessoas? Quais foram, né, os elementos de integridade, de competência e onde é que eu tenho que atuar agora para compaixão? Não sei se eu respondi, Marcos, mas acho que esse é o ponto. Obrigado. O Epifânio também está com a mão levantada, por favor. Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer recebê-lo. Eu gostaria de perguntar o seguinte: poderia ser dito que a confiança está numa via de mão dupla, em que de um lado está a confiança, realmente, a confiança, e do outro a reputação? Eu acho que a reputação... Para que você tenha confiança, o agente que leva a essa confiança, ele tem que ter uma reputação reconhecida. Seria isso? Eu acho que a reputação, né, Epifânio, a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, muitas vezes, eu preciso confiar em alguém que, às vezes, eu nem sei a reputação dele, não conheço a reputação dele adequadamente, não pesquisei adequadamente. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, e aí eu vou te dar um exemplo bem aqui, que me veio agora. Eu estou num shopping center, eu passo à frente de uma loja que eu nunca vi a marca, né? Eu olho ali 1 ou 2 produtos e falo assim, vou entrar aqui. Eu não conheço a reputação, né, ou a história daquilo que foi construído antes de eu entrar ali. Mas eu talvez tenha confiado que ali é o melhor lugar para investir o meu dinheiro naquele momento. É claro que com a reputação, esse caminho fica facilitado, né? Uma empresa que tem uma reputação maior, uma pessoa, né, que tem uma reputação construída e até mais pública, né, positiva, né, ela vai ter o caminho muito facilitado. Agora, à medida que as pessoas vão confiando, eu vou construindo confiança, isso eu não tenho dúvida. É o que você falou, ó, a via de mão dupla. Eu confio, a pessoa corresponde à minha confiança, né? Eu faço um trabalho bem feito, eu faço boas entregas, as pessoas vão confiando cada vez mais, e essa confiança gera mais reputação, porque eu vou indicando para mais gente, enfim. Esse talvez seja o elemento aqui. Mas acho que começa com a entrega da confiança. Qualquer possibilidade da reputação ser ampliada começa com a entrega da confiança. O primeiro passo deve vir de mim, né? Eu acredito que o Epifânio é um bom profissional. Eu vou contratar ele, eu vou atrás dos serviços dele, eu vou buscar o produto dele. Confiança é minha. Tudo bem? Por outro lado, né, no caso que você citou, que é icônico, né, que foi o caso do Felipão, ele tinha confiança, ele inspirava confiança, então ele tinha reputação junto ao grupo. Porém, ele quebrou exatamente num determinado momento e isso abalou toda a estrutura. Então, ele passou, pelo menos naquele momento, ele perdeu a reputação. Exato. Ele perdeu. É o caso que você citou da loja que você não conhece e você compra. Então, se o produto é bom e você fica satisfeito, ele ganha reputação. Mas você pode ir numa loja especial, uma loja de boa reputação e ser mal atendido ou o produto ser inferior àquilo que é a sua expectativa, então ela quebra também a reputação. Então, eu acho que, quer dizer, é uma pergunta, tá? Está conectado estaria conectado à confiança, à reputação do agente que inspira essa confiança. Isso. E aí depende muito, né, Epifânio, de a gente ver como é que a gente atua depois. Eu sei que reconquistar a confiança não é fácil, mas tem uma atuação depois. A gente... O Filipão, um bom treinador, foi campeão em todos os clubes pelos quais ele passou. Inclusive no Palmeiras ele foi campeão, né? Enfim, então... tem uma boa reputação. Voltou a treinar vários clubes agora, né? Tava treinando e tal. Enfim, ele vai ter que reconquistar, vai ter um trabalho aí, né? Para que as pessoas possam confiar nele. Agora, é um papel meu também de trazer essa confiança. Eu não tenho dúvida que os dois estão atrelados. É vamos dizer, é uma evolução, né? Ou uma associação entre elas. Né? Diga, Mal.
E aí, tudo bem, gente? Boa tarde aí para todos. Boa tarde. Primeiro aí, agradecer aí a sua presença e parabenizar a Seminas, né? Em nome aí do Brafna, da Anchieta, da Eliane, por ter te convidado. Sensacional a sua fala. Só para uma contribuição, Marcelo, confiança é fundamental na inovação. Muita gente acha que a tecnologia não é a confiança. É interessante porque eu falo muito isso, a grande mudança, né, do século XX para o século XXI não é a tecnologia que mudou os negócios, não foi isso. Foi o que a tecnologia fez com as pessoas, né? E o grande erro das organizações hoje é estarem tentando implementar essas tecnologias, entre aspas, fazer inovação, que eu não concordo que seja isso, né? Esquecendo desse empoderamento, desse acesso à informação que as pessoas tiveram e podem ter, né? Então, como eu falo também, começar um prédio no primeiro andar e esquecer do alicerce. É isso. Ô Mauro, aqui tem uma coisa importante, né, que eu gosto sempre de lembrar, que a definição de inovação ela não é uma ruptura, né? Ela é uma evolução, né? Porque quando a gente tem o caminho, né, onde eu tenho as coisas estão sendo feitas aqui. Aqui no outro extremo é a criatividade. No meio do caminho eu tenho a inovação, as coisas vão acontecendo aqui. É uma busca constante para que a coisa possa chegar, talvez até num ponto de ruptura. Mas aqui a inovação eu não faço única e exclusivamente qualquer produto que eu tiver, eu não vou fazer se eu não tiver a ação da pessoa. Ou se eu não tiver as ações, para eu atuar ali em cima e falar assim, aqui, vamos trazer inovação, vamos buscar melhorar aqui, vamos buscar acertar aqui, vamos buscar corrigir aqui. E às vezes as pessoas acham que inovação é única e exclusivamente uma ruptura. Ela pode até ser, em algum momento, mas na maioria das vezes elas são pequenos passos que a gente vai melhorando a vida, né, no dia a dia. Melhorando a vida das pessoas, né? Essa inovação incremental, né? Todos podem contribuir quando se deixam, se tem a confiança nas pessoas que elas não têm problema de errar, né? O risco faz parte do negócio, né? E a inovação a disruptiva que pode realmente trilhar, levar a organização, a empresa para uma outra direção, também só acontece não de um cérebro só se unir os cérebros, que é muito difícil. Você não enche as mãos realmente de modelos que realmente provocam alguma disrupção. Então, aí, mais uma vez, você tem que ter gente. E gente que faz acontecer o negócio. Um grande exemplo disso é a Apple, né? Que a gente acredita toda essa prosperidade da Apple ao Steve Jobs, né? Mas, cara, esse cara teve uma equipe espetacular. Teve um Wozniak do lado dele que talvez seja o grande responsável, né, por toda a aceleração que a Apple passou, né? Por outro lado, o Steve Jobs, eu digo sempre, né, em discussão de casos com alunos, com grupos, né, onde a gente fala que o Steve Jobs não era exemplo de liderança, né? Devia ser péssimo trabalhar com ele, né? O cara foi demitido da própria empresa, né? Mas era uma cabeça que, assim, o que se passava ali dentro para ajudar a desafiar as pessoas, a tirá-las da zona de conforto para que elas pudessem ir adiante, era alguma coisa que efervescente, né? Mas não fez sozinho, né? Então é o grupo mesmo, vamos testar, teste, operação, teste, saída, teste, operação, teste, saída, né? Para a gente poder seguir adiante. E é sempre com gente. E se eu não dou a segurança psicológica, se eu não falo, Mauro, eu confio que você vai fazer o melhor trabalho, muito possivelmente eu vou ter dificuldade nesse processo. Infelizmente, tem gente achando que a IA, que a inteligência artificial, a blockchain, que vai fazer a disrupção. E são tecnologias, como foi a calculadora na engenharia, saindo da regra de cálculo, entrando na calculadora eletrônica, né? Se não for bem utilizado, não sabe para que vai fazer aquilo, não adianta nada. Não adianta. Né? Você tem que ter pessoas, não só pessoas que tenham conhecimento, mas pessoas que estejam felizes em fazer aquilo. E as empresas hoje têm um problema seríssimo de buscar essa felicidade nas empresas. Eu estava batendo um papo agora, logo antes dessa reunião, até me atrasei um pouquinho para entrar, não sei se vocês conhecem, com o Marcelo Brito, que é uma sumidade do agronegócio. E nós estávamos divagando, falando sobre isso, da importância das pessoas dentro da cultura ESG e essas coisas todas. E cabe que cai no mesmo ponto, confiança e gente. É isso. Parabéns. Muito bom. Obrigado, Vilmar. Obrigado.
Marcelo, muito bom, quero agradecer muito a presença. E realmente, né, gente, inovação não se trata de tecnologia, se trata das pessoas, né, Mauro? É atender a expectativa do cliente, interno, externo, de olha o WhatsApp, gente, o tanto que mudou. E olha que coisa simples. Né? Inovar também, eu acho que não é mudar tudo. É como é que eu posso resolver esse problema de forma mais simples. Manter o que funciona e aperfeiçoar, de repente. Né? Eu acho que inovação tem tudo. E quando a gente tem confiança, exige muito menos esforço, né, Marcelo? De gestão, para manter as coisas como são, quando essa confiança realmente existe. Para quem que eu posso delegar, por que eu delego, para eu não ficar desconfiado de tudo, né, com bons mineiros que somos, ficar sempre conferindo tudo, mais desconfiado. Então, realmente, a gente precisa que as coisas sejam mais tranquilas, né? Que o mundo está muito complexo, né? O Mauro está aí, o Marcelo sabe muito, a gente, né? A Alessandra fala muito disso. A gente não vive mais no mundo VUCA, é um mundo bunny, um mundo muito mais inquieto. Né? Fazer dieta é complicado, a política é complicada, é muito controle, é muita senha na vida da gente, é muito e-mail, é muita rede social, é muito WhatsApp, enfim, tudo está muito exagerado. Então, como é que a gente pode fazer com que as coisas sejam mais simples, né? Pensando do jeito certo, aprimorando o que é bom, e é possível, né? Com certeza, a gente tem que resolver muito as coisas com mais tranquilidade, com mais eficácia. E quando a gente tem um ambiente seguro, onde a gente possa, até num próprio WhatsApp, no próprio grupo nosso das Seminas, colocar alguma mensagem, depois voltar atrás, quem sabe, né? Isso tudo é muito importante. Bom, quem sabe a gente pode até fazer a parte 2 depois desse evento, né? Mas eu vou respeitar aqui o nosso horário, já passamos um pouquinho. Quero dar boa noite a todos. Marcelo, você quer fazer um fechamento, por favor? Se o presidente quer falar, o Marcos também, fiquem à vontade, vamos fazer o nosso fechamento aqui. Só agradecer mesmo o convite, né? Estou à disposição de vocês. É muito bom sempre estar com um grupo como esse, né? Que busca sempre a prosperidade, né? E trazer cada vez mais o engrandecimento aí. Acho que eu me dedico muito a trabalhos voluntários, né, trabalhos associativos, que eu gosto muito e acho que são oportunidades para que a gente possa crescer, né, para a gente possa crescer juntos, né, e aí com um propósito muito claro, né, e aí fala muito alto o coração. Tá no alto daquele nível neurológico lá que a gente mostrou hoje, propósito, né, quem que a gente está atendendo, quem que a gente está entregando. E acho que esses trabalhos associativos, eles nos ajudam a compreender, a olhar isso de uma maneira mais justa, mais próspera, né? E com mais propósito. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, obrigado aí pela oportunidade e estou à disposição, tá? Obrigada, Marcelo. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.